O grande herói e o Lorde Demônio estavam em uma grande batalha. O Lorde Demônio zomba do herói, alegando que se ele falhar, o mundo vai acabar. O herói pega uma pequena pedra. O Lorde Demônio desencadeia todo o seu poder e em seguida joga uma enorme pedra em direção ao herói. Mas o herói contra-ataca usando sua pedrinha para destruir o poder do Lorde Demônio. O herói estava cansado de joguinhos e queria terminar tudo. O Lorde Demônio também quer acabar a luta. Então os dois apontam a espada um para o outro usando suas habilidades. Ambos ficam esgotados ao ponto que o cabelo do herói fica branco. Os dois caminham lentamente para frente um do outro e em seguida os dois dão golpes de espada um no outro. O herói e o Lorde Demônio vão ao chão. O herói fica aliviado que tudo acabou. Um tempo depois vemos um menino feliz por entrar na escola. Ele vê as pessoas se cumprimentando. Ele fala consigo mesmo se é isso que as pessoas normal fazem. Esse garoto se chama Blade. Ele é o herói que derrotou o Rei Demônio. Ele pula de felicidade por estar na escola, mencionando que fará amigos e que vai viver como uma pessoa normal a partir de agora. Blade caminha pelo corredor alegremente, contando a si mesmo que era hora de fazer alguns amigos. Ele cumprimenta cada pessoa aleatória que ele passa perto, e nota alguns alunos falando sobre como ele parece ser um aluno transferido. Ele percebe e se apresenta. Seus novos amigos se apresentam como Jessica, Claire, Cassim e Clay. Blade revela que ele está lá para fazer amigos. Claire pergunta a ele se ele quer ser amigo deles. Blade fica feliz, pois agora tem 4 amigos. Agora ele coloca a meta de ter 100 amigos. Claire diz a ele que para fazer isso, ele precisa fazer amizade com todos os alunos. Uma garota interrompe sua conversa para perguntar por que está tendo tanta gritaria no corredor. Claire fala que Blade é um aluno novo. Essa garota se chama Ernest Fleming. Os alunos falam que ela é a mais forte da escola, por isso ela é chamada de Imperatriz. Ernest não se importa com Blade e fica brava, pois esta escola só admite pessoas que vão ser heróis e não deveriam aceitar transferências naquela época do ano. Mas Blade menciona que não se preocupa em se tornar um herói, ele quer apenas fazer amigos. E Ernest tem um excesso de raiva porque ele não tem nenhuma determinação. Aproveitando a deixa, Blade lembra que tem que passar na sala do diretor e pede para a garota levá-lo até o escritório. Ela vai com Blade, quando chega próximo à porta, ela bate e se apresenta. O diretor diz para eles entrarem. Quando Ernest vê o diretor, ela se curva em respeito. Blade não se importa com isso e fala que chegou. Ernest agarra sua perna e o chama de idiota. Ela pergunta se ele não sabe quem é. Ela então começa a implorar o diretor para que perdoe o aluno novo, porque ele não sabe que quem estava na frente dele é o rei. O rei fala que ouviu falar de Ernest do diretor anterior e revela que ele agora é o novo diretor da escola. Ela começa a elogiar o rei como qualquer subordinado leal faria, mas ela quase não para de bajular o rei. Ele diz a ela que é o suficiente, que ela deveria sair porque ele precisa falar com Blade em particular. Ela sai e fica brava porque Blade trata o rei apenas como uma pessoa comum. Blade culpou o rei porque graças a ele, Ernest só pegou o lado ruim dele. Por causa de toda a situação, ele pergunta ao rei o que ele está fazendo aqui. O rei revela que ele quer que ele recupere seus poderes de herói. Blade fica irritado porque ele quer ser uma pessoa comum, mas o rei o ignora e fala que essa escola é o centro de reabilitação para Blade e que os seus colegas vão ajudá-lo. Depois da conversa, Blade vai para a classe onde todos estão fazendo seus próprios treinamentos. Ernest vê ele e ela pergunta o que ele está fazendo numa turma avançada. Ele fala que fez o exame para as classes mais inferiores, mas mandaram ele para aquela classe. Ela acha que ele subornou alguém para entrar. Ela explica que isso não é uma escola que admite pessoas desleixadas e afirma que ele trapaceou para entrar. Mas Blade afirma que os seus sentimentos são sérios e que ele quer fazer sem amigos. Então ele começa a se apresentar a cada aluno perguntando se eles querem ser amigo dele. Ernest fica irritada com suas ações, mas de repente Blade dá um tapinha em sua cabeça. Ela fica tímida e tenta atacá-lo com a sua espada, mas ele rapidamente pula para evitar o ataque dela. Outra aluna chamada Sophie os interrompe para dizer que o instrutor lhes disse para todos se reunirem. Blade aproveita e se apresenta a ela 2 vezes, mas ela apenas o ignora. Ernest então explica o que ele está fazendo, então a menina se apresenta como Sophie. Blade começa a apertar a mão dela. Ernest fala com o instrutor. Ela diz que quer testar as habilidades de Blade. O professor tenta pará-la, mas se rende. Ela mostra para ele uma armadura mágica e fala para ele que qualquer aluno da classe avançada pode cortar facilmente. Ela diz que ele também deve fazer isso para provar o seu poder, ou ele deve deixar a academia. Ela tenta explicar que a classe avançada está em um nível diferente em comparação com os restantes. Blade pergunta de quantos níveis a mais ela está falando.
Ela responde que há pelo menos 3 níveis acima das outras turmas. Blade então decide usar a sua segunda habilidade de espada e ele desencadeia o seu poder dragão da destruição e pulveriza a armadura, e ainda destrói o muro da escola. Todos ao seu redor ficam impressionados, pois a sua habilidade que não só esmaga completamente a armadura encantada em pó, mas também arranca as roupas de Ernest. Ernest então volta a perguntar quem é Blade de verdade. Ele fica afirmando para todos que ele é uma pessoa comum e mediana. A aula termina e na hora do almoço, Ernest está comendo sozinha. Blade chega e decide se juntar a ela e chama os seus outros amigos para se juntar a eles, mas todos eles se recusam. Ernest explica que a mesa está reservada para ela, mas ele confunde a situação e pergunta se ela está se sentindo intimidada pelos outros. Ela o chama de idiota e revela que todo mundo tem medo dela. Ele pergunta o porquê, mas ela o ignora. Depois de provar a comida, ele começa a comer como se nunca tivesse comido na vida. Ela aproveita a situação e se desculpa por dizer que ele subornou alguém para estar numa turma avançada. Blade fala que nem lembrava disso. Ela também admite que ele tem talento, mas Blade não está focado na conversa e sim em sua comida. Por outro lado, Blade agradece a ela porque ela a ajudou a fazer mais amigos. Ela fica confusa, mas ele diz que já que eles estão comendo juntos, agora são amigos. Ernest fica vermelha igual tomate e conta que ela não se importa em ser sua amiga. Mais tarde à noite, Ernest volta para o seu quarto e reflete sobre suas palavras. Inicialmente chama ele de idiota, mas depois começa a rolar em sua cama feliz que ela conseguiu fazer o seu primeiro amigo. De repente a sua espada começa a tremer, fazendo-a lembrar de seu passado quando ela era mais jovem. Ela imediatamente sentiu uma atração por sua espada, e quando ela se aproximou da espada, a espada falou para se render-se. Com essas palavras, ela pega a espada e o seu cabelo muda de preto para vermelho. E desde então, a espada foi preenchendo sua mente com palavras para destruir, cortar e queimar. A espada repete essas palavras, mas Ernest fala que é a sucessora de sua família, e ela não vai se render para a espada demoníaca. No dia seguinte, Ernest estava se sentindo mais forte. Os alunos continuam suas aulas práticas, mas ela está irritada que o seu oponente não está lutando a sério. Ele fala que mesmo a luta sendo simulada, ele não gostaria de machucar uma dama. Em seguida, ele vai para trás para ativar o poder de sua lança. Blade fica animado. Em seguida, o garoto da lança corre para desferir o golpe em Ernest, mas é derrotado muito rápido. O cara admite a derrota, mas de repente Ernest perde o controle e está prestes a matá-lo, mas ela consegue parar a tempo. Ela então chama pela próxima oponente, dessa vez é Sophie. A batalha começa com Ernest desferindo ataques, mas Sophie consegue bloquear os ataques com seus punhos, até consegue empurrá-la um pouco de volta, então Ernest é forçado a usar uma habilidade de fogo em Sophie, que em seguida admite a derrota. Ela então chama Blade para lutar com ela, mas ele está preocupado com a condição que ela está, mas logo depois ela fica sem postura, e de repente ela deixa cair a espada e desmaia depois de sentir a espada tentando consumir o seu corpo. Blade consegue pegá-la a tempo e leva ela para a enfermaria. Ele tenta convencer a médica a fazer Ernest a se sentir melhor, assim como ela fez com ele depois de derrotar o Lorde Demônio, mas ela explica que ela não pode fazer algo contra feitiços e maldições. Ernest então acorda confusa sobre o que aconteceu. Blade tenta explicar, mas ela se assusta e tenta se levantar. Ernest fala que quer ir embora, mas a médica diz a ela para descansar. Blade então promete que ele vai cuidar de Ernest e ajudá-la a voltar ao seu quarto. Ela diz que pode andar sozinha. Blade fala a ela que ela pode contar com ele, porque eles são amigos, mas ela simplesmente diz a ele para manter o que aconteceu em segredo. Blade decide se infiltrar nos dados do sistema da academia para obter informações sobre ela, e ele descobre que Ernest tem a espada demoníaca Asmodeus. Ele decide chamá-la para conversar em particular. Ela interpreta mal suas intenções, pensando que é algo romântico, mas ele diz que ele sabe o segredo sobre a espada dela. Lá fora, ele explica que a espada dela dá a ela mais poder. Blade então pergunta como isso aconteceu. Ela explica que encontrou a espada quando ela tinha 6 anos, e que a espada tentou tomar conta de seu corpo. Desde então, ela ainda está tentando lutar contra a espada. Blade fala que a única maneira de pará-la é fazendo a espada reconhecê-la como sua dona, mas ela tem medo de tentar, porque se ela falhar, o demônio levará seu corpo e poderá acabar com a vida de milhares de pessoas inocentes. Blade diz a ela que está tudo bem. Ela consegue,
consegue, e ele ainda diz a ela que se ela não conseguir, ele pode lidar com isso e se for necessário ele destruirá o demônio. Ela decide acreditar nele. A noite chega. Ernest começa o ritual para formar um pacto. Blade a observa enquanto vê chamas cercando seu corpo. As chamas aumentam. Ernest se vê diante do demônio e ela ordena que ele se submeta a ela. O demônio se recusa a render-se, forçando uma luta. As chamas começam a gerar algum tipo de demônio, desejando destruir tudo. Um dos demônios tenta atacar Blade, mas ele destrói com seu soco. Ernest acredita que Blade vai cuidar de tudo se ela falhar. Ela decide dar tudo de si contra o demônio, e os dois se chocam com seus poderes. Ela consegue vencer a batalha e controlar o demônio. Blade pega Ernest enquanto ela cai do céu e a parabeniza por ter sucesso em sua luta. Ernest mudou seus hábitos. Ela começa a cumprimentar os alunos com um sorriso em vez de ser mal-humorada. Tudo graças ao seu primeiro amigo Blade. O outro dia começa normalmente. Blade acaba praticando luta contra dois alunos, mas ele simplesmente se esquiva de cada ataque. Ernest vem até ele e diz para ele pelo menos desembainhar sua espada contra seus colegas. Ela também fala que ele está desrespeitando-os, pois ele nem está olhando para eles enquanto luta. Blade simplesmente responde que ela parece estar diferente. Ela age sedutora, perguntando como ela está diferente para ele. Blade pensa em tudo, até nos momentos em que ela estava sorrindo e agindo fofo, até que ele simplesmente responde que ele não sabe. Leonard começa a atacar ele enquanto diz para perceber quando uma menina muda seu penteado. Ernest atinge um nível de depressão que diz que ela nem queria que ele notasse, mas ela volta a um modo sério e fala para ele ficar de olho em Sophie. Ele percebe que ela está praticando sozinha e pergunta a Ernest por que ela diz isso. Sophie sempre pratica sozinha, mas ela geralmente obedece a todos os comandos que é lhe dado, mas ela nunca fez algo que ela queria, exceto pelo tempo em que ela disse o nome dela para ele. E Ernest diz a ele para lidar com Sophie, enquanto ordena a Leonard para ser mais resistente. Blade vai em direção a Sophie e se apresenta novamente. Ele diz que Ernest pediu-lhe para cuidar do seu treinamento. Sophie pergunta se isso é um comando. Blade acaba confuso porque isso não foi uma ordem, em si um pedido. Ele simplesmente sorri e diz que quer ajudá-la. Sophie olha para os punhos e diz que é tudo que ela pode usar. Blade curiosamente pergunta por que ela não usa outras armas. Ela responde que ela só foi ensinada a usar o seu corpo para lutar. Blade promete ensinar-lhe outras maneiras para lutar. Ela pergunta se é um comando. Blade simplesmente responde que está tentando ajudar uma amiga, e se ela não quiser, ela não precisa aprender. Ela decide tentar. Blade se prepara para praticar com ela, mas os sinos tocam sinalizando o final da aula prática. O treinamento acabou. Blade fica confuso porque eles estavam prestes a começar. Ernest responde que é porque ele estava enrolando muito. Sophie então olha para ele e dá um sorriso. No próximo treinamento prático, Blade ensina Sophie a usar uma espada, mas ela ainda não consegue cortar a armadura. Blade diz a ela para canalizar o espírito de luta na espada, assim como ela faz com os punhos. Ele diz a ela que uma espada é apenas uma extensão dela, e ele demonstra para ela como fazer. Ela facilmente compreende e consegue atravessar a espada na armadura. Sophie pergunta se ela vai conseguir superar Ernest. Blade responde que chegar ao nível de Ernest não vai ser fácil. De repente, Sophie joga a espada de volta para Blade. Ele agarra, mas Sophie o agarra e o joga no chão. Em seguida, ela se senta em cima dele para contê-lo e diz que desta forma é mais forte. Blade concorda e diz que ele não pode se mexer. Ela responde que não estaria em uma boa posição se o inimigo pudesse mover livremente. Ele concorda e ela diz a ele que ela quer aprender outra coisa com ele amanhã. Blade promete que ele vai fazer isso. No outro dia, Blade vai encontrar o diretor, que agora é o rei. Ele pergunta como vai a vida escolar. Blade responde que fez alguns amigos. O rei se sente aliviado, pois Blade tornou-se herói quando ainda tinha 3 anos de idade. O rei fala que até ele tem um melhor amigo e o Blade não. O rei curioso pergunta quem são os amigos dele. Blade fala que tem vários, mas tem estado ultimamente mais perto de Sophie. O rei não fica surpreso, ele já esperava que Blade fosse interessado nela. Eles falam quão forte ela é, mas o rei afirma que ela ainda está incompleta. Blade fica confuso, mas o rei explica que o objetivo de Sophie era superar o herói. Blade fica bravo e fica sem entender nada. O rei fala que Sophie fazia parte do grande projeto Herói Artificial. Blade mais uma vez fica confuso. O rei explica que se Blade conseguiu existir, outro herói com a mesma força poderia existir também. Então há também a possibilidade de criar um herói artificial como ele. O rei explica que há um certo grupo que usou o antigo conhecimento proibido para criar um herói artificial. Eles pegaram uma cobaia com a melhor aptidão e tentou manifestar artificialmente os poderes do herói para torná-lo mais forte.
Esse grupo criou vários clones dela para experimentos, e eles os usaram para fazer ajustes. O rei revela que o verdadeiro nome de Sophie é Sophie Fenton, que significa 12. Significa que ela é a 12ª clone de Sophie. Os olhos de Blade estão tremendo porque ele não consegue acreditar na verdade. O rei continua dizendo que por muito tempo ela foi tratada como um objeto e experimento. Blade fica com raiva e se levanta, mas o rei explica que ele não estava envolvido, mas ele já derrubou aquela organização. O rei explica que no momento em que ele conheceu Sophie, ele a acolheu e disse a ela que ela estava livre, mas ela também perguntou se isso foi um comando. Blade corre para o corredor e se culpa porque Sophie foi desprovida de uma vida normal, porque queriam criar um grande herói. Então ele decide garantir que ela tem uma vida normal. O problema é que ele não sabe o que é uma vida normal. Ele vai para a enfermaria para falar com a sua amiga médica, que está mais interessada em ver o seu corpo. Ele pergunta a ela o que significa normal e o que é normal para uma pessoa da idade dele. Ela feliz que ele está curioso e ela fala que vai ensinar-lhe tudo relacionado com o vigor da juventude. Ele vai para Leonard e pergunta o que significa juventude. Leonard responde que significa algo a ver com amor. Blade sai correndo e pergunta aos seus colegas o que é o amor e o que eles fazem quando estão apaixonados. Um deles responde que o amor é sobre sair em encontros. Ele vai em direção à próxima vítima. Ele vai para o quarto de Ernest e pergunta o que fazem em um encontro. Ela não entende a situação, mas devido a Blade insistir, ela responde que é um casal passar um tempo sozinho. Eles conversam, andam por aí, fazem compras. Ela fica tímida falando sobre isso e diz que é muito cedo para eles irem em um encontro. Blade não presta muita atenção e sai dizendo que ele está indo para um encontro. E é claro que Ernest quer saber quem é a garota roubando seu lugar. Enquanto Blade sai à procura de Sophie, ele entra no banheiro feminino e pergunta por Sophie. Ele pergunta a ela se ela quer ir em um encontro com ele. Ela responde se isso é uma ordem, mas ele diz que é muito importante. Ela sorri e concorda. Ernest e outras garotas decidem espionar os dois. As garotas ainda estão chamando Ernest de Imperatriz, e ela diz a eles para simplesmente chamá-la de Ernest. As garotas recusam, mas Ernest explica que elas são praticamente amigas, com o único objetivo de ficar de olho em Blade e impedi-lo de fazer qualquer gracinha. Sophie chega ao ponto de encontro no tempo e diz a Blade que ela não tem ideia do que é um encontro. Blade responde e fala para ela não se preocupar, pois ele planejou tudo. Sua agenda soa mais como um briefing de missão. As meninas acham que isso é muito detalhado e que não soa como um encontro, e sim como uma missão secreta. E eles dão os braços e começam a andar. Ernest não gosta disso e com a interação delas acaba perdendo os dois de vista. Blade e Sophie vão caminhar ao redor da cidade, comer sorvete, visitar alguns pontos e alimentar os peixes. Eles vão até um fliperama para jogar o jogo de socos. Clary quer pará-los antes que destruam as coisas, mas eles acabam destruindo e as garotas ficam para trás para pedir desculpas ao dono da loja. Blade e Sophie vão a um restaurante romântico e os dois têm que beber da mesma fruta ao mesmo tempo com os seus canudos. Sophie pede para que ele aproxime o rosto dele perto do dela. De repente Blade salta quando seus rostos se tocam. Ela pergunta a ele o que há de errado, mas ele não entende. Sophie conta que ela não pode completar a missão de terminar a bebida sozinha. Ele responde que ele entende, mas seu coração está indo mais rápido do que um carro de corrida. Eles timidamente se aproximam para terminar a bebida, e Sophie diz a ele para chegar mais perto. O coração de Blade está atingindo o seu limite. Ernest e as meninas ficam chateadas porque eles não foram notados, apesar de estar sentado a uma mesa de distância. Ernest fica envergonhada, então as garotas dão comida para ela se acalmar. Depois de um tempo, Blade sente como se alguém estivesse seguindo eles, mas ignora e tenta seguir em frente. Blade fala que eles estão um pouco atrasados. Sophie diz que não tem problema e eles vão pegar um atalho. Com isso, quero dizer que eles vão escalar um prédio e depois sair pulando entre os prédios da cidade. Então, no fim do encontro, sentado perto de uma fonte, Sophie revela que ela se divertiu bastante. Ela então pergunta por que ele decidiu chamá-la em um encontro. Ele responde que é porque ela é sua amiga. Sophie pergunta se eles são realmente amigos, pois amigos mantêm segredos um do outro. Blade pensa que ele foi pego, mas ela então diz que tem algo a falar para ele, algo que ela decide revelar a ele. Ela fala que não é uma humana normal. Ela explica toda a história e programas de testes incompletos, e o poder que ela obteve disso. Ela diz que o herói real pode mudar as leis da física, mas ela não pode controlar o poder por completo. Ela então cai e aumenta seu peso corporal em 1000 vezes.
mas como ela não pode controlar o poder, ela aumentou em 10.000 vezes. Ela também revela que pode parar o tempo, mas ela só pode usar o poder do herói por apenas 10 segundos. Depois de ouvir toda a história, ele diz a ela que ele também não vai guardar nenhum segredo dela. Blade revela que costumavam chamá-lo de grande herói. Ele explica que ele perdeu seus poderes. Ela fica em silêncio. Ele pergunta se ela já sabia. Ela responde que não, mas ela sentiu algo familiar vindo dele. Ele pede desculpas a ela porque ele é a razão pela qual ela se tornou uma cobaia. Ele fala que esse poder é uma maldição. Blade explica que o poder do grande herói é uma maldição que ele nunca quis, mas ele não tinha escolha senão lutar. Ele fala que usava o poder para salvar pessoas, então ele começou a lutar contra monstros quando ele tinha apenas 3 anos de idade. Ele lutou contra oponentes fortes e quase morreu várias vezes, mas ainda havia pessoas que ele não podia salvar. As pessoas ficaram com raiva dele quando ele não conseguia salvar os entes queridos dessas pessoas. Ele começa a chorar e Sophie corre em direção a ele para confortá-lo. Ela diz que mesmo que ele não queira ser, ele ainda era o grande herói. Ela revela que depois de ser resgatada pelo rei, ela saiu em uma jornada para descobrir quem ela era. Ela fala de todas as cidades que ele salvou e todas as pessoas que ele também salvou. Ele a segura apertado enquanto ela diz a ele para se orgulhar dele. Sophie fala que está orgulhosa por ter sido parte no grande herói artificial. Em seguida, ela fala que quer se tornar alguém como ele. Depois de ouvir aquilo, Blade decide que ele não será mais assombrado pelo seu passado. Os dois seguram as mãos e prometem que vão manter sua verdadeira identidade em segredo. Em seguida, o episódio acaba. Se você quiser assistir mais episódios desse anime, deixa o like e comenta. Até o próximo vídeo. No outro dia, enquanto estavam no refeitório, Ernest nota que Blade tinha comida em volta de sua boca e Sophie gentilmente limpou para ele. Os outros chegam à mesa e perguntam a Ernest se podiam se juntar a ela, e ela aceitou. Uma das garotas começa a mostrar seu corpo, perguntando a Blade o que ele achou de sua roupa, deixando claro que eles avançaram para a turma avançada, e assim podiam vestir a roupa que quiser. Leonard começou a flertar com as garotas, mas Ernest o interrompe e perguntou a Blade se ele tinha ouvido um rumor de que o rei iria trazer uma fera mágica para a escola. Todos ficaram assustados com a ideia de lutar com essa criatura, mas Blade não se abalou, afirmando que não acredita no velho. De repente, um tremor balança toda a escola e todos ficaram assustados ao perceber que era um dragão. Então Blade vai até o dragão sem medo nenhum e pede para que a fera se sente. Em seguida, com apenas um golpe, o derruba, e no final ele explicou que era apenas um filhote e que provavelmente estava assustado. Blade dá sua comida a ele, mas o dragão achou que estava muito apimentada. Todos ao redor ficam surpresos por Blade ter derrotado o dragão com um único golpe, mas ele tenta se explicar falando que era muito normal e que ele nem era um dragão de nível alto, logo qualquer um conseguiria vencer com apenas um golpe. O dragão começa a brilhar e se transforma em uma garota que pulou em cima dele e o chamou de pai. Blade fica confuso e tira a menina do colo, perguntando onde estava o dragão, pois ele não tinha visto a transformação. Todos falam que o dragão era aquela menina, deixando Blade chocado. A garota explicou que havia ficado calada por 10 segundos como ele pediu, e que agora era hora de brincar. Blade perguntou por que ela o chamava de pai, e ela respondeu que o soco que ele deu nela foi muito forte, e que ela não esperava nada menos de seu pai, deixando Blade muito confuso com a situação. De noite, ele deu banho na menina dragão. Ela se incomodou pedindo para ir devagar, pois as raízes dos seus chifres eram sensíveis. Blade se perguntou como que ele acabou assim e a chamou de Cutelaine. Então ela perguntou o significado desse nome. Blade explicou que era o nome de um cavaleiro muito dedicado e que cumpria suas promessas. Ela disse que também manteria suas promessas, pois um dragão sempre cumpria mesmo que morresse. Ernest abriu a porta e se assustou, mas Blade perguntou se ela descobriu algo. Ernest explica que dragões buscam a força e que quando vencidos a carne pode perecer, mas um fragmento da alma permanece como um aglomerado de conhecimento, assim reencarnando com a forma do ser mais forte que a derrotou, podendo ser um instinto evolutivo para buscar mais força. Então Blade perguntou se era possível um dragão derrotado por um humano assumir sua forma. Ernest afirmou que isso era muito raro, já que poucas pessoas podiam derrotar um dragão. Então ele falou a Ernest que talvez
depois, Cutilen foi vencida por um humano. Ernest perguntou se esse era o nome dela. Então Cutilen apareceu e elogiou seu nome, e Ernest ficou furiosa e deu um pisão nele, o chamando de tarado. No dia seguinte, Blade estava alimentando Cutilen. Ela ficou muito feliz por ele fazer isso com seu pai. Claire tentou oferecer para ela também, mas ela recusa, afirmando que não seria amiga de pessoas fracas. Blade então pediu para ela parar de assustar Claire. Então Cutilen falou que ele deveria se preocupar só com ela, pois ele era seu pai. Cutilen insistiu que deveria ganhar vários beijinhos de bom dia e se sentar no colo de Blade nas refeições, deixando todos curiosos se ele realmente faria isso. Mas as garotas chamam de culpado por suas atitudes e por votação unânime o condenaram. Durante o treinamento, alguns colegas falaram para Ernest que Blade estava olhando com vontade de participar. Ela os olhou com raiva, falando que não ligava. Então Blade chamou Cutilen para treinar com ele, mas 4 pessoas se juntaram e pediram para ajudar a aprender técnicas de nível mais avançados. Porém, Cutilen ficou triste por não receber atenção suficiente e saiu. Mais tarde, um grupo convidou Cutilen para se juntar a eles, mas ela recusa, falando que eles não eram páreos para ela. Ela saiu correndo e esbarrou em Blade, revelando que estava com fome e que queria comer algo não apimentado e sem cenouras. À noite, Blade foi até o quarto de Cutilen para ver se ela estava dormindo, e Ernest o chamou para conversar. Blade falou que os dragões são atormentados pelos pais assim que eles nascem, e ao perceberem que existe algo mais forte que eles, acabam reconhecendo como um pai. Porém, Cutilen esteve sozinha desde o seu nascimento, e Blade sabia que não podia fingir ser o seu pai para sempre. Então ele falou que não podia deixar ela sozinha e perguntou a Ernest se ela entendia como era doloroso se sentir sozinho. Depois disso, Ernest diz que agora ela sabia que ele estava falando sério sobre cuidar da menina e perguntou se Sophie também estava tranquila. Blade ficou surpreso por saber que Sophie estava escondida ali o tempo todo, e Ernest explicou que Sophie também estava preocupada com ele. Blade agradeceu, mas que não precisava se preocupar, pois tudo iria dar certo. Elas se retiram e Blade vai de novo ao quarto de Cutilen, mas não a encontrou lá. Ele a viu no telhado e perguntou o porquê dela estar lá. Ela explicou que olhar para o céu a acalmava, indicando que a estrela maior era o pai e a menor a filha, significando que sempre estavam juntos. Ela falou que sempre olhava para elas quando estava sozinha no deserto. Blade então perguntou se ela queria ter amigos, mas ela respondeu que ele estava enganado, e Cutilen afirmou que dragões são mais fortes que os humanos, tanto fisicamente quanto mentalmente, e que os dragões vivem e morriam sozinhos, e que isso era ser um dragão. Por isso, ela não precisava de amigos. Cutilen destacou que só precisava de Blade. Ele foi conversar com o diretor. O diretor, cansado, falou que a escola não era uma creche, e Blade ressaltou que só ele e o rei poderiam cuidar dela. Então ele perguntou onde Cutilen estava. O diretor explicou que depois de fazer carinho na sua cabeça, ela interpretou como um ataque e foi embora. Blade, desapontado, falou que ele não servia nem para ser babá e saiu. Blade estava procurando Cutilen e a encontrou brincando em seu quarto, porém ele percebeu que os bonecos eram parecidos com os seus amigos, percebendo que ela considerava todos como amigos. Depois dessa descoberta, ele ficou deprimido e passou pela Ernest a ignorando, e começou a bater a sua cabeça na parede várias vezes. Depois desse incidente, Blade conversou com Ernest e expressou sua preocupação por ela não ter amigos, pois o seu instinto de dragão a impede de reconhecer alguém mais fraco que ela como um amigo. Ernest então afirmou que ele deveria confiar em outras pessoas, pois ele não conseguiria fazer tudo sozinho, assim como ela fez recentemente, acrescentando que era injusto ele não pedir por ajuda, já que ela pediu ajuda para ele antes. No dia seguinte, Blade implorou para todos por ajuda, pedindo para lutarem com Cutilen e a derrotassem, pois queria que sua filha fosse amiga de todos. Ernest e os outros também imploraram e todos concordaram em ajudar. Assim, Cutilen apareceu com sua forma de dragão. Todos estavam preparados para lutar e Ernest gritou para todos lutarem com tudo.